vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano, a reunião de número 1507. Então, hoje nós vamos avaliar um tema, sem dúvida nenhuma, muito interessante para a prática clínica, que é a avaliação da DAC crônica pela cintilografia do miocárdio, SPEC, como estamos hoje. Para apresentar, vamos contar com a ilustre presença do Dr. Lucas Cronenberg, que fez clínica médica pela Unifesp, foi colega de nosso colega aqui, o Vitor Vale, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese, também fiz lá a residência, e SBC, médico nuclear pelo HC da Faculdade de Medicina da USP e SBMN, Brasília, Distrito Federal. E é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Lucas, a tela é toda sua. Obrigado, professor Souza, pela apresentação. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? É um prazer, uma satisfação enorme estar conversando com vocês aí sobre um tema que eu gosto muito, a área que eu fiz especialidade. E a gente vai falar hoje sobre a avaliação da DAC crônica, como o senhor falou, pela Cintilo. Basicamente, a gente vai falar sobre isquemia também, PET-CT um pouco. A gente vai ver como é que está o panorama atual e as perspectivas futuras também, como é que as diretrizes abordam isso, né? Então, a gente vai tentar bater um papo aí. No final, se tiver alguma dúvida, vocês podem também perguntar, que a gente está à disposição para tirá-las, tá? Então, para começar essa história, a gente precisa lembrar exatamente dos trabalhos seminais que foram feitos no início da década de 2000, o Dr. Rakamovich. Ele publicou na Circulation um trabalho com mais de 10 mil pacientes. Ele acompanhou esses pacientes de maneira prospectiva e avaliou justamente qual que seria o impacto da avaliação de isquemia na vida desses pacientes, se teria impacto em mortalidade ou não. E ele viu que nesses pacientes, quanto maior a isquemia miocárdica pela cintilografia, pior era o prognóstico desses pacientes. E outra coisa curiosa que ele encontrou também nesse estudo é que ele viu que a partir de 10% de isquemia miocárdica, as curvas de sobrevida entre quem ficava em tratamento clínico e quem ia para revascularização, elas se invertiam, ou seja, a partir de 10% de isquemia, aparentemente valeria a pena você revascularizar os pacientes, porque a mortalidade desses pacientes seria muito alta se você mantivesse eles em tratamento clínico, tá? Esse estudo foi com mais de 10 mil pacientes, com o tratamento vigente da época em 2003. Então, muita coisa já foi feita de lá para cá, 2017, 2018, 2019, teve vários estudos apontando rigorosamente para a mesma direção, quanto pior a isquemia na cintilografia, pior o prognóstico desses pacientes, até que em 2020 veio o estudo isquemia, que aparentemente tem esse nome, mas ele não foi exatamente para poder avaliar a pesquisa de isquemia em si, né? Ele foi para avaliar em relação a tratamento clínico conservador versus angioplastia. A gente vai ter que parar um pouquinho para avaliar esse isquemia para poder tentar entender como que a literatura se encaixa em relação a ele, tá? Então, o isquemia, pessoal, na verdade, ele foi um estudo, ele foi feito pela doutora Judith Hockman, da NYU, de Nova York, e o Dr. David Maron, da Stanford University. Eles fizeram a seguinte questão, a seguinte pergunta. Nos pacientes que têm doença coronariana estável, pelo menos com isquemia moderada e em um teste de estresse, ou seja, eu tenho um diagnóstico de doença coronariana e tenho também um diagnóstico de isquemia, pelo menos moderada, por algum teste não invasivo. A pergunta que eles queriam responder era se haveria benefício em adicionar cateterismo, angioplastia ou revascularização cirúrgica imediata, e vejam bem que eu frisei esse imediata, a terapia medicamentosa otimizada, quer dizer, se eu, de início, eu preciso necessariamente, nesse perfil de doente, fazer uma angioplastia ou cirurgia, ou eu posso inicialmente acompanhá-los? Essa era a pergunta desse trabalho. Então, eles dividiram os grupos em dois grandes grupos, né? Um fez estratégia invasiva, ele tratava clinicamente, fazia CAT e revasc de acordo com a necessidade, de acordo com a opinião dos especialistas que colocaram os pacientes nesse grupo. E o outro grupo era de 2.500 pacientes em estratégia conservadora. E eles fizeram um segmento médio de 3,3 anos, tá? O desfecho primário foi morte cardiovascular, infarto, aqui um parênteses, né, quer dizer, no início do trabalho, esse era o desfecho primário, só que eles viram que o estudo estava demorando demais para poder captar pacientes, eles não iam ter condições para poder fazer esse segmento, esse acompanhamento, eles resolveram pré-especificadamente, ele tinha essa pré-especificação, de incluir, caso demorasse, hospitalização por angina, por IC ou por parada cardiorrespiratória ressuscitada. Então, foi feito isso. Desfecho secundário era morte cardiovascular, infarto e qualidade de vida, e a análise do estudo foi por intenção de tratar, tá? Esse é o maior estudo sobre isquemia crônica, né, que já foi realizado em todos os tempos aí. E o que a gente teve de resultado? Que
No grupo conservador, em 3,3 anos de média, a gente teve 15,5% de eventos contra 13,8% do grupo invasivo. Tá? Só que isso não foi significativamente importante, digamos assim, não teve significância estatística entre os dois. Então, o resultado foi neutro. Tá? O resultado foi neutro entre o grupo conservador, que iniciou o tratamento de maneira conservadora, e o que foi direto para o tratamento invasivo. Aí é importante lembrar, na verdade, a gente precisa entrar um pouquinho no estudo para poder entender, de fato, qual que é o resultado dele e como é que ele vai impactar na prática clínica. Esse estudo, o SKIM, ele foi um estudo aberto, não poderia ser diferente, né? Quer dizer, o paciente, obviamente, sabia que ele ia para o cateterismo, e o outro que não ia também sabia que ele não ia. Então, é um estudo que foi aberto, ele não foi duplo cego. Houve um crossover muito importante dos pacientes, ou seja, no grupo conservador, aquele que começou com o tratamento otimizado, apenas clínico, 23% dos pacientes eles foram revascularizados ao longo de 3,3 anos. Então, isso é um dado importante. Ele não invalida o trabalho, não invalida os resultados, porque a gente sabe que a estratégia comparada é a estratégia inicial, mas ele dá um alerta. Atente bem para o seu paciente que ficar em grupo conservador. Ele possivelmente pode precisar de revascularização ao longo do acompanhamento. E a outra coisa é que o tempo de acompanhamento ainda ele é relativamente curto. A gente tem os estudos maiores de coronária, se você pegar o STIT, por exemplo, ele começar a dar diferença estatística com 10 anos, né? Então, é muito pouco tempo ainda para a gente avaliar com esse grau de certeza. E é por isso que o NIH estendeu o SKIM para um follow-up, que é o SKIM Extended Follow-up, que já está registrado no clinicaltrial.gov. Eles vão fazer esse acompanhamento a longo prazo aí. Outra coisa interessante também, que vale a pena a gente lembrar e mostrar para os senhores, é que o perfil de pacientes do SKIM era um perfil muito grave de pacientes, era um perfil que tinha uma DAC multiarterial em mais de 70% dos casos, e eram diabéticos em torno de 40% dos casos. E o que eu chamo a atenção quando você vai estudar as entrelinhas ali do estudo, quando você vai estudar o estudo afinco ali, a risca? O que a gente nota? A gente nota que, na verdade, esse perfil de doente, que é diabético multiarterial, se a gente fosse perguntar para vocês, olha, o que vocês escolheriam para poder vascularizar um paciente com isquemia grave ou moderada, numa DAC que é multiarterial e diabético? Quer dizer, geralmente você vai indicar cirurgia, né, ou pelo menos uma porcentagem boa dos pacientes para cirurgia. E não foi o que aconteceu no isquemia. No isquemia a gente tem um percentual pequeno de pacientes que foram operados, em torno de 18% mais ou menos apenas, o restante foi todo colocado para angioplastia. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, na verdade, o estudo isquemia, quem definia o tipo de tratamento do seu paciente não era o Core Lab, não era a doutora Judith Hoffman, não era o pessoal da universidade. Quem definia se ia para cirurgia, se ia para angioplastia, na verdade, era o médico da ponta, era o médico que triava o paciente, era o paciente dele e ele escolhia se ia colocar no estudo ou não. Então, muitas vezes, o que acontecia na prática, o que pode ter acontecido para justificar isso, é que, primeiro, os pacientes que estavam sendo triados na ponta eram pacientes próprios do médico. Então, ele que, às vezes, acontecia do serviço de hemodinâmica ser um bom serviço e ele não ter referência boa para cirurgia, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que, em termos de literatura, foi muito menos paciente para cirurgia do que o que deveria. E isso é importante a gente ter em mente também na hora de discutir os resultados, tá? Um outro ponto muito importante é que, como qualquer trial, o isquemia também teve os seus casos de exclusão, os critérios de exclusão. Então, esses pacientes que eram excluídos do estudo, a gente não pode também tomar nenhum tipo de ilação, nenhum tipo de resultado em relação a eles, né? Eles foram devidamente excluídos. Então, que pacientes foram esses, basicamente? Eu excluí pacientes agudos, ou seja, eu estou tratando de síndrome coronariana crônica, de pacientes crônicos, de consultório, tá? Lesão de tronco também foram excluídos, então eu não posso afirmar que esse estudo sirva para pacientes com doença de tronco, assim como eu não posso afirmar nada em relação a pacientes que foram recém-angioplastados ou recém-revascularizados cirurgicamente, há menos de um ano, tá? Paciente que tem dor refratária, esse paciente também ninguém tem dúvida do que fazer com ele, ninguém vai ficar testando tratamento clínico que já está otimizado num paciente que está com dor refratária ao tratamento clínico. Esse paciente necessariamente vai para revascularização. Outro paciente que foi excluído, paciente com IC classe funcional 3 e 4, também foram pacientes que foram excluídos dessa amostra, então eu não posso também extrapolar os resultados do estudo para eles. E os pacientes que têm fração de ejeção abaixo de 35% também foram excluídos dessa amostra. Claro, imagina eu ter um paciente com mais de 10% de isquemia, multiarterial e com fração baixa. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou esperar tratar clinicamente para resolver o problema dele? Muito provavelmente não. Esses pacientes foram excluídos do estudo, tá certo? E aí vem um insight muito interessante do Dr. Renato Lopes. Ele estudou os pacientes do isquemia que tinham disfunção ventricular. Aí você fala, bom, mas quem tinha disfunção ventricular não foi excluído? Foi, mas foi excluído com abaixo de 35%. Então, o que o Dr. Renato Lopes fez? Ele pegou os pacientes do isquemia que eram incluídos
entre 45% e 35% de fração de ejeção, e foi estudar, será que quem estava no grupo invasivo tinha vantagem, né, eu invadir de maneira imediata esse paciente, ou eu poderia esperar, poderia tratar conservadoramente? E o que ele descobriu? Que os pacientes que foram de imediato para estudo invasivo, para angioplastia, para cirurgia, eles tiveram 14,6% de eventos, enquanto o grupo conservador teve 25,9%, ou seja, muito mais desfecho primário no grupo conservador do que aquele do grupo invasivo. Isso nos dá um NNT, por exemplo, de 8,8, tá? Então, eu preciso tratar apenas 8,8 pacientes para poder ter um desfecho a menos aí no grupo que foi invadido de maneira precoce. Então, claro que isso não, eu não posso tirar conclusões absolutas, não foi um estudo desenhado para esse tipo de população, mas é uma inferência que a gente pode notar. Já é da nossa prática fazer isso, mas os senhores notarem como existe um embasamento também para poder imaginar que esse tipo de doente não seja melhor, digamos assim, a gente já tentar fazer a vascularização de imediato, né? Uma outra coisa interessante também no estudo é que, em termos de infarto espontâneo no isquímia, o grupo invasivo teve menos. Isso foi significante já do ponto de vista estatístico, já em 3,3 anos. E aí você pode se perguntar, bom, mas então, se o número de infartos foi maior no grupo conservador, por que o estudo em si foi negativo? Ou seja, por que ele foi neutro, né? Ele foi neutro porque o número de infartos peri-procedimento foram computados. Então, no grupo invasivo, obviamente que teve muito mais infarto peri-procedimento, já que no grupo conservador não esteve, né? Então, quando você junta tudo, deu igual. Mas os infartos espontâneos, e alguém pode achar que, de repente, os infartos espontâneos têm mais importância do ponto de vista clínico, que não deixa de ser verdade também, eles tiveram 33% a menos infarto no grupo invasivo precoce, no grupo que já começou tratando invasivamente esse tipo de perfil de paciente, tá certo? Então, é uma outra coisa que a gente precisa também entender na hora de ver os resultados do estudo. E aí, outra coisa também que eu chamo a atenção para vocês eu volto para aquele gráfico do Dr. Hakamovich, com 10% de isquemia, para mostrar para vocês o que a gente... Isso foi um número que foi grudado na nossa cabeça, né? Acima de 10% eu tenho que me preocupar, eu já mando direto para o pronto-socorro, antigamente era uma confusão. O que eu tenho que mostrar para vocês? Notem vocês que a curva se cruza de tratamento invasivo versus medicamentoso em 10%, isso é verdade. Agora, eu só vou ter uma separação importante dessas curvas acima de 15%. Não à toa, a diferença entre 10% e 15% é justamente o perfil de pacientes que tem maior gravidade, acima de 15% de isquemia. Entre 10% e 15%, não tem tanta diferença. Existe uma diferença já para tratar invasivamente, mas não é tanto, né? Não é tão grande assim. E por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Eu estou trazendo esses dados para vocês pelo seguinte: no estudo isquímia, a imensa maioria dos pacientes foi entre 10% e 15% de isquemia quando quantificada. Por que eu estou falando isso? Como é que eu sei disso? Pelos dados brutos do trabalho quando você vai ler, tá? E o que isso aconteceu também? Qual é a explicação para isso? Por que não colocaram muito paciente acima de 15%? Muito provavelmente justamente pelo desenho do estudo. Os pacientes que foram incluídos, como eu falei para vocês, foram incluídos por quem estava na ponta. Então, imagina, por exemplo, o Dr. Souza em Aracaju incluindo um paciente por isquemia, dizendo assim, bom, será que eu vou incluir esse paciente meu ou não vou incluir? E, de repente, o paciente dele tem 30% de isquemia em território de DA, com fração de ejeção caindo no pós-estresse, com dilatação de cavidade, quer dizer, é um paciente de altíssimo risco. Esse paciente, provavelmente, o Dr. Souza não vai querer incluir nesse estudo, ele vai querer tratar logo invasivamente, tá? Então, pode ter havido, sim, um viés de seleção. E isso não sou eu que estou dizendo, eu vou mostrar para vocês um trabalho que mostra justamente isso. Um outro dado muito interessante é a porcentagem dos pacientes em relação aos exames não invasivos. No isquímia, metade dos pacientes foram feitos cintilografia, 20% foram ecoestresse, 5% foram ressonância e 25% foram teste ergométrico. Por que eu estou frisando isso? Porque, ora, como é que eu vou quantificar se o paciente tem isquemia de 10 ou 20 ou 30% pelo teste ergométrico? É impossível, tá? É impossível. Mas ele foi colocado no estudo também e 25% dos pacientes do estudo foram via teste ergométrico. É claro que eles colocaram uma triagem um pouco mais dura, né, mais rígida, tinha que ter dor típica no teste de esteira, em baixa carga, tinha que ter um infra de padrão mais digamos assim, comprometedor, entre aspas, mas o fato é que esse paciente com teste ergométrico eu não consigo quantificar isquemia, então isso é uma crítica também à inclusão desses pacientes. E um outro ponto mais importante ainda é que esses pacientes que foram alocados pelo teste ergométrico, todos eles foram colocados no estudo como tendo isquemia grave, independente de eu saber ou não a quantificação disso. Então, também é uma outra crítica para o estudo em relação a isso. Pra vocês terem noção, eu tive mais pacientes com teste ergométrico sendo incluídos, ou seja, portanto, isquemia grave, né, na visão deles, do que pacientes com isquemia grave na cintila.
Então, também é um ponto, não para crítica em si do estudo, mas é mais para a gente ter noção do ponto em que a gente vai ter que usar os resultados desse estudo, né? Como que a gente vai usar esse resultado na prática, tá certo? Ele não invalida o estudo, obviamente. É um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, mas que tem, sim, os seus pequenos detalhes que a gente precisa ajustar na hora de interpretar os resultados, tá? Então, como eu havia falado, esse artigo foi um artigo que foi publicado, inclusive, numa revista de angiotomografia, da doutora Leslie Shaw, da Emory, e do Dr. Ron Blankstein, da Harvard University. Eles colocaram o seguinte, que os resultados do ischemia, eles podem não ser aplicáveis na população de maior risco. Provavelmente, por tudo aquilo que a gente já discutiu, pode ter havido realmente um viés de seleção nesse estudo, tá? E aqui, para quem não conhece, é o Dr. Rory Hakamovich, aquele do estudo lá de 2003, ele falando que a imagem depois que foi publicado o ischemia, ele colocando no artigo onde ele fala sobre tudo isso, dizendo que a imagem da perfusão miocárdica vai continuar com o papel central na avaliação do dor precordial estável, na medida em que ela estabelece de maneira única a origem de nós dos sintomas. Né? Isso é muito claro. Um paciente que tenha doença coronariana ou que tenha suspeita de doença coronariana, não obrigatoriamente ele vai ter dor por isquemia, ele pode ter dor por outra coisa também. Então, a perfusão miocárdica, a cintilografia, ela é muito importante no sentido de você estabelecer um nexo causal entre a origem dos sintomas do paciente e a eventual angina e a eventual isquemia que ele de fato ele tenha, tá? E a história depois do isquemia, ela continuou também, né? Ele tem um trabalho muito interessante publicado pelo grupo do Dr. Rosansky, no JACC, em 2022, com mais de 40 mil pacientes, em que ele fez exatamente o que o Dr. Hakamovich fez em 2003. O que se criticava no Dr. Hakamovich em 2003? Bom, ele acompanhou esses pacientes, mas com um tratamento clínico de 2003, né? Então, esse tratamento clínico melhorou muito em 20 anos. Vamos ver o que acontece com os pacientes hoje, em mais de 43 mil pacientes do Cedars-Sinai de Nova York, estudados por esse estudo. Eles foram acompanhados durante vários anos, várias décadas, inclusive, para poder ver o que acontecia com esses pacientes. E olhem aqui os resultados dele. Só para vocês terem ideia, eu vou puxar mais para quem tem uma isquemia maior, para vocês notarem a grande diferença. Ao longo dos anos, isso aqui é a curva de sobrevida, tá? Então, vejam, senhores, a curva de sobrevida em quem tem uma isquemia importante, acima de 15%, essa é a curva de sobrevida, e esses pacientes foram tratados de maneira apenas clínica, tá? E esse é os pacientes que têm isquemia acima de 15% e que trataram de maneira invasiva ao longo do seu acompanhamento. Tá? Então, tem uma diferença muito grande, a curva se abre muito cedo, com mais de 40 mil pacientes. Então, reforçando os dados que o Dr. Hakamovich encontrou em 2003. E aí, nesse mesmo artigo, eles colocam um grande ponto de separação que é muito importante a gente entender, tá? E que eu vou parar um pouquinho para explicar. Ele coloca essa ilustração mostrando o seguinte: os estudos prospectivos, os trials prospectivos, o isquemia não foi novidade. A gente já tinha um Courage, por exemplo, mostrando resultados semelhantes do isquemia já de um tempo atrás. O Bari 2D também teve seu estudo em relação a isso. Então, se eu pego esses estudos todos, o que eles mostram? Desfecho semelhante entre pacientes isquêmicos se você revasculariza ou trata clinicamente, certo? E por que então que eu pego os estudos observacionais todos, com mais de 100 mil pacientes, e todos eles mostram de maneira cabal que é melhor você revascularizar? É muito simples, é o desenho do estudo. O trial que é prospectivo, o que ele faz? Ele parte de uma pergunta, ele define o que é melhor estratégia, se é revascularizar ou se é tratar clinicamente. Porém, ele parte de um ponto inicial, ou seja, ele coloca como questão sine qua non a questão inicial, ou seja, eu vou tratar inicialmente o paciente, eu posso tratar inicialmente o paciente com tratamento clínico, sim ou não? Essa é a pergunta que ele quer saber. E por isso que a resposta dos estudos, além de tudo que a gente já discutiu, possivelmente pode ter sido essa, de não, olha, não faz diferença num paciente que é crônico, ele não é agudo, é um paciente de doença crônica, eu posso sim inicialmente tratar clinicamente, contanto que eu faça o acompanhamento clínico desse paciente de maneira muito próxima, tá? E por que é diferente do estudo observacional? Porque no estudo observacional, ele não quer saber se o paciente foi inicialmente tratado clinicamente, eu não vou acompanhar isso ao longo do estudo, como eu faço no trial. Né? No trial é aquela por intenção de tratar. Então, o paciente, uma vez alocado no estudo como conservador, ele vai até o final contado como conservador, mesmo que ele faça o switch para o grupo invasivo. No estudo observacional, não. Eu simplesmente acompanho esses pacientes e vejo o que aconteceu. Olha, aconteceu isso no grupo que fez intervenção, aconteceu isso no grupo que tratou clinicamente e que não foi revascularizado. Então, é uma diferença grande em relação ao desenho, né? Não estou querendo comparar aqui a importância de um ou de outro. É claro que, do ponto de vista científico, naquela pirâmide científica, o trial está acima, é evidente. Mas qual que é o problema do trial, entre aspas? É que ele vê primeiro uma população muito restrita.
eu só posso colocar os resultados dele para aquela população que eu incluí naquele estudo. Já o estudo observacional, de maneira geral, ele é mais, digamos assim, fidedigno com a realidade, ele é mais prático nesse sentido, porque ele simplesmente acompanha esse paciente ao longo do tempo e avalia o que aconteceu com eles. É o que tem aqui na literatura e é por isso que tem essa diferença de um trabalho para o outro. Eles não são antagônicos, na verdade, basta a gente entender um pouquinho como é que eles são feitos, né? E aqui, isso foi tão importante, esse estudo no ano passado, que o Jack colocou como editorial também um debate exatamente sobre isso, né? Colocando a importância da revascularização ainda em relação à mortalidade. E eu sugiro que os senhores leiam também, se depois. É muito interessante esse artigo. E aí, o que fala das diretrizes, né? A gente vai passar para as diretrizes agora. Quer dizer, o que depois desse estudo esquímico, com toda essa literatura observacional também, como é que ficou, então, as diretrizes? Em 2019, teve essa diretriz do S, que já era a luz, na verdade, do esquema, porque ele foi publicado em 2020. O que eles colocam, na verdade, com o paciente que é crônico? Eu estou falando do paciente de consultório, o cara que chega no seu consultório reclamando de uma dor no peito, que você quer investigar ele. O que você faz com esse paciente? O que você escolhe inicialmente? Eu vou iniciar a minha pesquisa com angiotomografia, por exemplo, ou vou iniciar com cintilografia com teste funcional? E o que eles colocam é você basear o início da sua estratégia de acordo com o seu paciente, com o perfil de paciente. Como é que ele faz isso? Se esse paciente tem uma tendência, se ele tem poucos fatores de risco, ele é mais jovem, ele tem menos risco, o risco dele é de intermediário mais para baixo, seria muito interessante começar com a angiotomografia. Por quê? Porque é um paciente que eu posso dar um diagnóstico, por exemplo, precoce de uma coronariopatia incipiente, muitas vezes, ou posso dar diagnóstico de DAC mesmo. Então, eu posso começar para esse paciente com a angiotomografia de coronárias. Do outro lado, se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem muito fator de risco, ele é, vamos supor, paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, renal crônico, qual que é a chance desse paciente ser coronariopata? É muito alta. E o que eu quero saber agora de imediato para ele? Se ele tem DAC ou não, isso eu já sei. O que eu quero saber para ele é se aquela dor que ele chega no consultório de fato é de origem isquêmica. Então eu prefiro começar a investigação desse perfil de doente com um teste para isquemia, como a cintilografia, por exemplo. Tá? Agora, isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, para a gente ter essa perspectiva, não é que eu não possa pedir outro exame depois, ao longo do acompanhamento. Isso aqui é só um simples guideline para poder você saber o que fazer primeiro, por onde começar essa investigação. Se esse paciente vem com isquemia, eu também vou precisar saber a anatomia. Se ele vem com lesão na coronária, será que de fato essa lesão tem repercussão? Qual é essa repercussão? Que magnitude essa repercussão isquêmica? Também vou pedir o outro. Agora, se vier normal, eu já tenho outro direcionamento, tá? Então, é só para mostrar para vocês que esse guideline mostra a importância de você ter tudo na mão, todos os dados na mão. Ele coloca, inclusive, aqui para vocês notarem a foto da cintilografia, direcionando o que você vai fazer com esse paciente de acordo com os resultados dela, né? E aí, em 2021, a gente teve o guideline, por exemplo, de avaliação de dor torácica, né, da American Heart, American College, em 2021. Obviamente, isso aqui já estava contemplando já os resultados do isquemia também. E vejam, senhores, o que eles colocam, então. Para paciente estável, dor torácica estável, paciente de consultório, tranquilo, eu posso avaliar esse paciente de intermediário para alto risco de maneira anatômica ou funcional. Novamente, está aqui a fotinha da cintilografia mostrando que, sim, ela continua sendo utilizada para esse perfil de doente. E de que maneira? Ele até especifica um pouco mais. Ele coloca que se o paciente, por exemplo, for jovem, ele coloca um ponto de corte de abaixo de 65 anos de idade, ou se ele tiver uma suspeita menor de doença coronariana, como a diretriz europeia já colocava, eu tenho como favorecimento da tomografia, da angiotoma de coronárias, num primeiro momento. Já se esse paciente for mais velho, acima de 65 anos de idade, ou se ele tiver uma suspeita maior de doença coronariana, eu favoreço de início um teste de estresse, tá? De preferência com imagem, né? Então, eu não vou me detalhar, mas é só para vocês notarem que, ó, paciente com doença estável e que ele, por exemplo, quando ele não tem doença coronariana conhecida, posso pedir angiotomo? Posso. Posso pedir também cintila de acordo com o perfil do paciente? Também posso. Está aqui para vocês verem que eu não estou falando bobagem, tá? Aqui, se o paciente tiver, se for um outro cenário, ele chega no teu consultório com dor no peito, mas ele já é revascularizado. Ele já tem infarto prévio, ele já tem DAC conhecida. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou pedir de cara onde eu tomo? Provavelmente não. Nesse caso, eu já vou pedir direto o teste de estresse, né? Especialmente se ele tiver uma doença obstrutiva acima de 50%, tá bom? Um outro perfil também de pacientes que tem crescido bastante no dia a dia, a gente tem visto em pronto-socorro também e eventualmente no consultório, são pacientes com doença estável e que têm suspeita de INOCA, ou seja, doença de microcirculação, doença que não está cometendo a artéria epicárdica, digamos assim, a coronária epicárdica, né? Então, como que você pode ajudar a avaliar esses pacientes com INOCA?
também com teste de estresse, especialmente o PET-CT, a ressonância também tem seu papel, e a Cintilo, mais recentemente, também tem mostrado esse tipo de doente. A gente vai mostrar mais na frente como é que isso funciona, tá bom? E aí, para mostrar para os senhores também, nesse guideline de 2021, ele colocando as forças de cada exame, né? Cada exame de estresse, o que é que eu posso, o que é que eu tenho de vantagem para um, desvantagem para outro. E ele mostra claramente uma grande vantagem da cintilografia, por exemplo, que é o tema da aula, é que o paciente pode ser capaz de fazer exercício físico associado, né? O teste de esteira associado. Ou seja, no mesmo exame eu vou ver a imagem e vou colocar esse paciente para poder, de maneira mais fisiológica possível, fazer um teste de esteira para poder avaliar a capacidade funcional associada, avaliar se o eletrocardiograma altera ou não durante o teste de esteira, eu vou avaliar a frequência cardíaca, se ele faz arritmia, se não faz, como é que é o comportamento da pressão, se o paciente tem sintoma durante o estresse, se tiver, em que tempo do teste ergométrico ele teve sintoma. Então, tudo isso vai fazer com que eu agregue valor para a minha perfusão miocárdica na hora de estar avaliando a imagem da perfusão, e a cintilografia tem um papel único nesse sentido, né? Veio, então, em 2022, novas diretrizes sobre exames de imagem em síndromes coronarianas, tá certo? E o que eles falam nessa diretriz de 2022? Que os exames funcionais servem não só para o diagnóstico desse coronariano, mas também para guiar o julgamento clínico, e são preferíveis em pacientes com intermediária a alta probabilidade pré-teste, tá? Eles comentam também ainda que a documentação de isquemia em mais de 10% do VE, ou seja, vejam que ele ainda considera isso como sendo importante, embora o esquema tenha mostrado que não é obrigado você começar a tratar invasivamente, você simplesmente pode acompanhar, em casos selecionados aí, um paciente que tem carga mais alta de isquemia também, não é obrigado a você tratar invasivamente, mas ele coloca nessa diretriz que se você documenta uma isquemia acima de 10% ou com padrão multivascular, sim, são marcadores relevantes de alto risco, na medida que quando você reduz essa isquemia, você pode impactar favoravelmente nos sintomas e nos desfechos. E aí, para não ficar desatualizado em relação a esse ano, né, nós tivemos diretriz já em 2023, em junho desse ano já, há menos de um mês, a gente teve a publicação dessa diretriz, que eu acho muito interessante, que é uma diretriz sobre critérios apropriados para você pedir os exames nos cenários clínicos. Então, eles te dão vários cenários clínicos, e aí eles colocaram para vários experts, eles deram a literatura vigente e disseram, olha, dê uma nota aí, eu te dou um caso clínico, dá uma nota para mim, se é apropriado ou não, eu usar, por exemplo, cintilo, angiotomo, cateterismo, teste de esteira, dá uma nota. Se a nota era dada como alta, aquele exame era considerado como apropriado naquele específico cenário clínico. Se ele dava nota baixa, era raramente apropriado pedir o exame naquele cenário, tá certo? Então, só para vocês verem como é que era mais ou menos essa diretriz, ele dava vários casos clínicos, por exemplo, sintoma de isquemia. Tinha sintomas de isquemia? Sim, tinha sintoma. Qual que era o cenário? Ah, ele nunca fez exame antes, então é um cenário. Ah, ele já teve teste prévio, ou ele já teve revasque prévia, quer dizer. Então ele ia montando vários cenários, com 64 cenários diferentes, distintos. Em cada cenário, ele coloca uma tabelinha como essa aqui, ó, só para vocês verem visualmente como é interessante a gente avaliar. Ele colocava nessa tabela os testes, teste de esteira, cintilo, a nossa cintilo tradicional, o epistress, ressonância de estresse, score de cálcio, angiotomo, CAT, e o fato de você poder, eventualmente, inclusive, não pedir nenhum exame, tá? Então, para cada cenário clínico, esses 64 cenários, dos mais variados possíveis, em doença coronariana crônica, ele coloca para a gente a possibilidade de usar os exames de acordo com a pontuação, se é apropriado, se não é apropriado, tá? E só para vocês terem ideia, no cenário crônico, como o exame funcional e o exame não invasivo, os exames não invasivos de maneira geral, eles são preponderantes em relação a pedir cateterismo de cara. Nessa diretriz, por exemplo, eu tive 26 cenários em que a cintilo foi considerada como apropriada, versus em torno de 19 da angiotomo, e o cateterismo foi bem menos, né, em torno de 12, 13 cenários ali, que ele poderia ser utilizado como apropriado numa coronariopatia crônica, né? Do contrário, quando é que o cateterismo é inapropriado? É em muito mais cenário do que, por exemplo, a angiotomo e a cintilografia, tá? Então, só para a gente ter uma noção prática de que, de fato, como a gente faz na clínica, o doente crônico, ele é um doente que não é apropriado para ir para cateterismo de maneira rotineira. Você vai, claro, preferir, de maneira geral, exames não invasivos antes de passar por um cateterismo. É diferente do quadro agudo, que muitas vezes você já passa direto para o CAT. E aí, para não ficar também atrás, há cerca de 5 dias atrás, em 20 de julho, foi publicado esses guidelines de 2023, da American Heart American College, sobre manejo de pacientes com doença coronária crônica, né? Essa diretriz, ela não foi exatamente uma diretriz para imagem, ela é voltada para o clínico, mais para tratamento, remédios, medicações, etc, tudo mais. Mas ele não deixa de contemplar também um pouquinho, mostrando aí que em 2023, nós estamos há 5 dias dessa diretriz,
mostrando que sim, em cenários específicos, em cenários selecionados, para avaliação, diagnóstico e estratificação de risco, a cintilografia está aí como grau 1A, né? 1B, perdão. Tá? Então, mostrando que sim, atualmente a gente usa bastante e continua usando a cintilografia como balizador. E o que a gente tem de novidade? Assim, o que a gente tem para o futuro e que já atualmente pode ser feito também? Eu trago para os senhores aqui uma imagem de exame híbrido, tá? Esse imagem é um exame que aqui no mesmo aparelho a gente tem cintilografia avaliando a isquemia e tem também angiotomo avaliando a parte anatômica. Veja que imagem bonita aqui à direita, mostrando uma lesão grave na coronária DA associada a esse padrão de isquemia. Claro que você não vai usar isso para todo mundo, não é para casos muito bem selecionados. Uma outra possibilidade que a gente tem visto bastante, que tem literatura, inclusive tem um colega nosso com doutorado com esse experimento, mostrando que quando eu acrescento, por exemplo, apenas o score de cálcio, estou falando de paciente crônico, tá? Paciente com score de cálcio, mais a isquemia na cintilografia, a avaliação de isquemia na cintilografia, eu já tenho um poder muito grande, discriminatório, e que às vezes eu posso, inclusive, prescindir de outros exames para poder avaliar. Com o score de cálcio e a isquemia, eu já consigo fazer isso de maneira muito bem feita, digamos assim. Uma outra coisa que a gente pode avaliar para o futuro, e que já está sendo feito também, mas que vai crescer muito provavelmente, tem inclusive uma capacidade prognóstica muito potente, muito grande, vou mostrar para vocês alguns slides depois, é sobre a avaliação de reserva de fluxo coronariano. Como é que eu faço isso? O que tem mais literatura hoje em dia para isso é o PET-CT, tá? O PET-CT tem de longe a quantidade de literatura maior em relação a isso. E como é que ele faz? A gente avalia a quantidade em ml por minuto em cada território de coronária, na DA, na CD e na CX. E eu avalio isso na fase de repouso e na fase de estresse. Claro que na fase de estresse eu vou esperar que tenha um aumento muito grande do fluxo sanguíneo. E quando eu faço a relação de um com o outro, estresse com repouso, eu tenho justamente a reserva de fluxo. Quanto maior essa relação, mais eu consegui aumentar meu fluxo e, portanto, maior é minha reserva de fluxo coronariano. E será que isso é importante? Vamos dar uma olhadinha. Para poder ver isso, eu trago para vocês a diferença, por exemplo, da reserva de fluxo coronariana para o FFR. Eu não estou dizendo que o FFR não é bom, certo, pessoal? O FFR, inclusive, se você for comparar com só anatomia, é claro que ele é melhor para aqueles pacientes que você vai escolher revascularizar. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo mostrar que é diferente o conceito. O FFR, ele avalia a lesão coronariana epicárdica em si. Ele não consegue avaliar a rede de microcirculação. Já a reserva de fluxo coronariana, ela avalia o todo, tanto a coronária epicárdica quanto a reserva de fluxo, ela avalia também a lesão de microcirculação. Por que eu estou falando isso? Porque eu consigo avaliar, quantificar, mensurar a quantidade de sangue em ml por minuto que chega efetivamente em cada parede. Então, se ela estiver alterada, ela pode estar alterada por doença de microcirculação e o PET-CT consegue avaliar isso, avaliando a reserva de fluxo coronariano. Tá? Então, a gente vai ver por que isso é importante, porque isso vai crescer muito provavelmente nos próximos anos aí na avaliação de doença coronariana, e pode ser, inclusive, que a gente até, quem sabe, quebre alguns paradigmas aí em relação a isso, tá? Então, vejam o impacto que tem de você avaliar a reserva de fluxo coronariana no PET-CT comparado com a isquemia, por exemplo. Nesse gráfico, nesse trabalho, nesse estudo, com quase 4.000 pacientes, eles avaliaram que, claro, quanto maior a isquemia no PET-CT, pior o prognóstico. Isso aí é fato também. Mas vejam que quando eu tenho um paciente que tem uma reserva de fluxo aqui no canto inferior, aqui à direita, né, em verde, quando eu tenho um paciente que está com reserva de fluxo no tercio superior, né, no tercio superior, e ele não tem isquemia, ele tem virtualmente 0 casos de infarto e óbito a médio prazo, a longo prazo. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que paciente, independente dele ter coronariopatia ou não, o paciente que tem uma reserva de fluxo muito boa, associado a não ter isquemia, eu posso ter tranquilidade com esse paciente para manter tratamento clínico, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Porque essa avaliação da microcirculação, ela é possível de ser feita com o PET-CT, também é possível com outros exames, como ressonância, inclusive a cintilografia, eu vou mostrar mais na frente, mas vejam como você partindo para esses vermelhos aqui, ó, quando eu tenho no percentil mais baixo, no tercio mais baixo da reserva de fluxo, ou seja, quando ela está ruim, mesmo com a cintilografia ou com o PET-CT mostrando 0 de isquemia, se ele tiver com a perfusão ruim, a microcirculação ruim, ele também corre risco de ter evento. E, obviamente, quanto maior a isquemia e pior a reserva de fluxo, muito pior também é esse prognóstico. Vejam, senhores, aí essa barra aí à esquerda, em vermelho, tá? Então,
Por que isso é importante? Porque se você for lá para a fisiologia, para voltar lá para o básico da medicina, né, da cardiologia, o que a gente percebe? Que quem regula, de fato, o fluxo sanguíneo para o miocárdio não é a coronária. É a pré-arteríola e as arteríolas, que estão próximos de quem? Da microcirculação. Então, assim que eu conseguir avaliar de maneira fidedigna essa microcirculação, eu posso também incrementar a minha avaliação diagnóstica e prognóstica desses pacientes, tá certo? Aqui para vocês verem pacientes diabéticos, se trabalha com PET-CT em pacientes diabéticos, tá? Para esses pacientes diabéticos, vejam os senhores aqui, ó, o que é o pior prognóstico em paciente diabético? É o paciente que é diabético e coronariopata, beleza? Então a mortalidade cardíaca desse paciente é alta, independente de qualquer coisa. Mas vejam a diferença, o que acontece quando esse paciente ele não tem doença coronariana, mas ele é diabético e tem uma reserva de fluxo diminuída, ou seja, doença de microcirculação. Olha como é parecido com quem tem DAC, o prognóstico em termos de mortalidade. Então, quem que avaliou essa microcirculação? O PET-CT, tá? De outra maneira, vejam a diferença de prognóstico em termos de mortalidade em quem é diabético e quem não tem doença coronariana, como esse último grupo que eu falei, mas em quem tem reserva de fluxo normal. Olha a diferença, está em azul aqui embaixo. Ó. Olha a diferença de prognóstico. O que estou mostrando? Que o fato diferencial realmente nesses pacientes foi a avaliação da reserva de fluxo. Tá? E aqui, para mostrar para vocês, uma comparação do que a gente tem, dos prováveis resultados que a gente tem, comparando a reserva de fluxo miocárdica coronariana com os achados do FFR, tá? Então, eu posso ter aqui embaixo, por exemplo, eu tenho aqui em azul, vamos ver aqui em azul, é um resultado concordante normal. Eu tenho um FFR normal e tenho uma reserva de fluxo também preservada, ou seja, está tudo bem com a macrocirculação, com a coronária, e está tudo bem também com a microcirculação. Qual que é o prognóstico desse doente? Excelente. Também tem um resultado que é concordante anormal. Eu tenho uma reserva de fluxo muito alterada, ou seja, doença de microcirculação, associada também a um FFR ruim. Qual que é o prognóstico desse doente? É péssimo, tá? É o pior possível, o pior dos mundos. Mas eu tenho também os resultados que são discordantes. Como é que são esses resultados discordantes? Eu posso ter um paciente, por exemplo, pessoal, que tem um FFR normal, ou seja, aqui, ó, à direita, aqui nessa barra aqui inferior, aqui no eixo X, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui em verde, esse paciente que tem um FFR normal, mas que tem um fluxo uma reserva de fluxo coronariana alterada, ele vai ter provavelmente uma coronária que está normal, mas ele tem doença de microcirculação, e o prognóstico dele, como vimos também, ele não é normal, ele tende a ter um prognóstico pior também. Por outro lado, tem pacientes que têm FFR alterado, ou seja, tem isquemia funcionalmente significativa naquela região daquela artéria, daquela lesão epicárdica, mas eles têm uma reserva de fluxo normal. O que isso significa? Que a microcirculação, as arteríolas, as pré-arteríolas, que regulam 90% do fluxo, mesmo com FFR alterado, ela está dando conta de chegar sangue para o miocárdio. E o que isso aparenta para a gente? Muito possivelmente, esses pacientes podem também ser mantidos em tratamento clínico, que não é o que acontece, a gente sabe, hoje em dia. Hoje em dia, se um paciente tem lesão coronariana, tem isquemia, tem um FFR alterado, o que geralmente faz? Faz a revascularização, né? Mas é possível, a gente não tem essa resposta ainda para dar de maneira fidedigna, mas é possível que, de repente, no futuro, a gente precisa avaliar não só o FFR, mas também ter informação da reserva de fluxo para saber se eu vou revascularizar de fato ou não esse paciente que é crônico, tá bom? E aí, finalmente, para terminar aqui a aula, vamos tentar dar uma treinada. Resolvi me inspirar aqui nas meninas do futebol, que tá tendo a Copa do Mundo Feminina aí, né? Então, a gente vai dar alguns casos clínicos aqui, 2 casinhos clínicos básicos aqui, para a gente tentar amarrar um pouquinho essa aula e ver como é que a gente avalia essa isquemia na prática, tá? Então, o caso clínico 1, pessoal, é um paciente de 75 anos de idade. Ele é hipertenso, dislipidêmico, diabético, tabagista, e ele chega no seu consultório dizendo, olha, eu tô com uma dor no peito, mais ou menos 2 vezes por semana, ela é tipo queimação, não tem radiação nenhuma, dura 20 minutos mais ou menos em média, e via de regra é os esforços moderados. Tem vezes que eu faço esforço e não sinto nada, mas também tem vezes que eu vou e sinto uma dor no peito. Eu não sei o que está acontecendo, e eu vim aqui para saber do senhor o que é, né? Isso é um paciente que é comum ou é incomum no consultório de encontrar? É um paciente comum, é a prática do dia a dia, né? Ele também fala que tem uma diética errática, ele também trata para refluxo, então ficou na dúvida, quer dizer, será que aquele sintoma de fato é um sintoma de origem isquêmica? Ele é realmente relacionado a DAC? E ele traz exames para você. Ele trouxe um eletro normal, um score de cálcio de 532, uma glicada de 9,2 e um LDL de 198. Esse paciente está bem tratado do ponto de vista medicamentoso, no sentido de cumprir as metas? Evidentemente que não. E ele tem um score de cálcio muito aumentado. O que eu quero dizer com isso? Ele tem DAC, eu sei que ele tem DAC. Então, o que eu quero saber dele? É se essa dor no peito em queimação, de fato, é isquêmico ou não, tá?
Então, nesse caso específico, a gente resolveu, por uma probabilidade pré-teste de 34%, ou seja, é de mais de intermediário para alto, tá? Considerando que a dor ainda é atípica, digamos assim, dando uma colher de chá para ele. Ele tem mais de 70 anos, então a gente estratificou esse paciente, a gente preferiu pedir uma cintilografia, tá? E aqui vem o resultado da cintilografia, nas linhas aqui ímpares é o estresse, na linha pai o repouso. A gente tem um apagamento, digamos assim, de toda a parede inferior desse paciente e até infralateral também. Essa isquemia é pequena ou é moderada ou é grande? É uma isquemia grande também, ela é acima de 10%, acima de 15%, com toda certeza, se a gente fosse quantificar aqui. Agora, veja, é um doente crônico, é um doente que eu sei que tá com coronariopatia, tem isquemia de fato, é um paciente com isquemia, por exemplo. Esse paciente, eu devo obrigatoriamente revascularizar? Não, obrigatoriamente. Isso vai levar em conta uma série de situações. Primeira delas, se o paciente se você explicar para esse paciente que ele pode começar com tratamento clínico e que você vai acompanhando ele ao longo do tempo, eu posso sim convencê-lo a ficar em tratamento clínico. Mas veja, você coloca as cartas na mesa. Será que ele também vai ficar tranquilo, sabendo que tem tudo isso de alteração? Outra coisa, as metas dele não estão otimizadas. Então, eu posso otimizar também as metas inicialmente para saber se essa isquemia vai diminuir ou não. Então, tudo é uma questão de conversa. Eu vou usar a literatura que eu tenho a meu favor, os resultados dos trabalhos todos, e dizer, olha, eu tenho a possibilidade de lhe acompanhar, se eu quiser, a gente pode melhorar o tratamento, ver se o senhor para de ter dor. Se o senhor parar de ter dor, a isquemia diminuir, a gente vai acompanhando. E se por acaso precisar, se por acaso, eventualmente, no futuro, voltar a sentir dor, etc., a isquemia piorar, a gente escolhe um tratamento mais invasivo. Se ele ficar tranquilo e você também ficar tranquilo enquanto médico, não tem problema. Então, nesse caso, a gente tem como manter em tratamento clínico se quiser, tá? Se não quiser também, dá para discutir com o paciente. E aqui, finalmente, esse outro paciente, um caso clínico de um paciente de 55 anos com a mesmíssima história, só que ele é apenas hipertenso lipidêmico e está super bem controlado. Glicada de 5,1, LDL de 50, eletro normal, só que ele começou a fazer atividade física agora. Ele chegou no consultório e disse, não, doutor, eu sei que eu preciso me cuidar melhor, então, de um mês passado para cá, eu comecei a correr, que eu não corria antes. E aí eu comecei a sentir esse tipo de sintoma, às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. E aí você fica na dúvida, esse sintoma é de fato isquemia ou não? Mas veja, o perfil desse paciente é um perfil mais tranquilo, é um perfil mais jovem, um perfil com menos fator de risco. Se a gente for colocar ele nos critérios de risco, ele vai ter em torno de 17%, mais de intermediário ali, mas mais para baixo um pouquinho, né? Então, eu posso lançar mão de que exame, inicialmente, para esse paciente? Angiotomografia de coronárias, sem problema nenhum. Paciente crônico de consultório, com menos risco. E aí, o que aconteceu com esse paciente, especificamente nesse caso? Ele veio com lesão de 60% na DA. Aí eu me perguntei novamente, bom, e agora? Será que esse sintoma que ele está sentindo é dessa lesão de 60% ou é uma lesão que eu não preciso me preocupar, ele não tem isquemia? Aí a gente pediu a cintilografia para ele. E veja o resultado. Ele tem uma isquemia, esse paciente, uma isquemia de grande importância em território de DA. Tem também outros achados cintilográficos que são preocupantes também. Ele dilata a cavidade. Se vocês notarem aqui, nessa região que está apagada, ela faz uma dilatação da cavidade também, tá certo? Então, tem o que a gente chama de TID, que é uma dilatação isquêmica transitória, isso é sinal de multivascular. Tem também uma queda na fração de ejeção. Então, esse paciente especificamente, independente do que for o que estiver dado o isquímia, eu não tenho como ficar muito tranquilo de manter inicialmente no tratamento clínico. É um paciente que você prefere realmente revascularizar de imediato por sinais de gravidade no exame. Isso não é nada de outro mundo, não, tá? Esse paciente foi para o cateterismo, tinha uma lesão até mais grave do que o que tinha sido observado e foi tratado com stent, tranquilo, fluxo time 3, tudo bonitinho. E o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente é um caso real, tá, pessoal? Isso aqui não é invenção minha, não. Ele é realmente um paciente que aconteceu, foi desse jeito mesmo, de consultório esse paciente. E aí o que aconteceu? Anos depois, uns 2, 3 anos depois, ele voltou no consultório e a gente resolveu pedir uma cintilografia de controle. Digo, olha, você colocou stent há 2 anos, tá em tratamento clínico otimizado, vamos ver o que aconteceu com a sua cintilografia. Será que a isquemia diminuiu quando colocou o stent? Será que está tudo bem? E olhem a diferença entre essa cintilografia aqui, vou mostrar de novo para vocês, cheia de isquemia antes de tratar o paciente, e olha o que aconteceu quando a gente fez a angioplastia de maneira eletiva, tranquila, sem problemas. Essa é a cintilografia atual desse paciente. Recuperou completamente a perfusão miocárdica, tanto no estresse quanto no repouso desse paciente, e eu consegui ver também na esteira se ele foi bem, não inflou mais o teste, não teve mais nenhum problema. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender, é individualizar o paciente e saber de toda essa literatura para dar respaldo para a gente na hora de tomar conduta clínica. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha para, não sei se eu extrapolei um pouquinho o tempo, acho que não, acho que consegui manter os 40 minutos aí.
deixo para os senhores uma reflexão do William Edwards Deming. Esse cara é um estatístico americano que teve muito sucesso no pós-guerra, principalmente no Japão. Ele ajudou muitas empresas lá, e ele falava que em Deus nós acreditamos. Todos os outros têm que trazer dados, né? Se não trouxer dados, a gente não fica satisfeito. Então, é isso que eu tentei trazer para vocês hoje, um pouco mais de dados de literatura, como é que a gente percorreu essa história até aqui, a importância que tem de você avaliar o paciente de maneira global, digamos assim, o que eu posso ajudar em relação à parte de isquemia, tanto no diagnóstico quanto no prognóstico, e o que vem por aí também, e o que as diretrizes já estão colocando como sendo prática no dia a dia, tá certo? Eu fico à disposição aí para alguma pergunta, algum esclarecimento, e foi um prazer estar com vocês aqui também. Bem, Lucas, queria parabenizar você pela apresentação fantástica. Eu estava lembrando que Kurt Fulberg terminava as apresentações dele sempre com essa frase. Então, eu vou passar agora para o Luiz Flávio coordenar, viu, Lucas? Eu vou ter que sair, e eu já estou vendo aqui que Zé Augusto já tem uma pergunta aí para você. Tranquilo. Opa, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Tudo bom? Opa, tudo bem, Lucas? Estão me ouvindo bem? Joia, estou ouvindo. Perfeito. Não, tranquilo, porque eu entrei no carro aqui, tive que sair, mas eu acompanhei a reunião toda. Veja, excelente apresentação. Eu achei que você foi bem ponderado, realmente, né? Não foi daqueles palestrantes que puxam um lado para a cintilografia. Eu acho que você foi bem ponderado aí, né, na questão do uso do método mesmo, né, das limitações, né, principalmente em relação à isquímia. Eu me lembro que em 2021, assim que saiu o isquímia, foi logo na época da pandemia aí, acho que logo em 2020, se eu não me engano, eu fiz uma aula sobre a avaliação de provas funcionais na era pós-isquímia, né, visando mais em angiotoma e ressonância, que é a minha área. Só que a conclusão foi exatamente igual à sua, né? O isquímia foi um estudo relevante, né? Eu acho que serviu para mudar a diretriz, porque a diretriz falava isso, né, que você tinha que vascularizar todo paciente com isquemia moderada para cima. Sim. Só que teve esse grande problema, na minha opinião, um problema de cutoff, né? Que na verdade não foi problema dele, porque assim, é o que a literatura dizia, né? Mas veja bem, você considerar 12, no caso da ressonância, 12,5% de carga isquêmica, no caso da cintilografia 10%, isso na prática é muito pouco, né? Parece, assim, pelos guidelines ser importante, mas veja, 12,5% para a gente da ressonância são 2 segmentos miocárdios. Então, se você tem um aparelho inferior médio apical, um ramo VP pode dar isso. Né? E aí, para o isquemia, isso era uma isquemia moderada, né? Uma isquemia que valesse a pena você estratificar, né? E que era considerado para tratar pelos guidelines. Então, assim, eu não me surpreendi com o resultado, por quê? Porque realmente, quando você vai para a prática, ver o que é isso, porque você está lendo o trabalho, você vê, a isquemia moderada, não teve diferença, mas quando você vai para a prática, ver o que representa isso é muito pouco, né? E realmente, como você falou, metade dos pacientes tinha isquemia moderada, leve ou até nenhuma, né? Pelo Core Lab, né? Quer dizer, pelo laboratório original. Quando vai pelo Core Lab, ele mudava, mas pelo original, às vezes, não tinha nem isquemia. Então, eu acho que é um problema realmente de cutoff. E se você pegar esse. Teve um estudo, depois eu vou te mandar até, eu acho interessante, você que se interessa por isso, não é de cintilografia, foi com ressonância, mas um trabalho retrospectivo, mas com N grande, foi em 2021, um trabalho espanhol, que ele pegou pacientes com ressonância, que tinham ressonância prévia e que iam para revascularização. E olha só que interessante, só aqueles com mais de 6 segmentos isquêmicos tiveram benefício. Isso equivale a mais ou menos 35% da carga isquêmica do miocárdio. Então, na verdade, se você for pegar realmente esses pacientes com mais carga isquêmica mais alta, eu acho que aí vai começar a abrir a curva, como você mostrou, né, no trabalho original lá, né, de separação de curva, que foi acima de 15%. No caso da cintilografia, a gente seria um pouquinho mais, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com o isquemia, porque o isquemia realmente ele desmentiu um guideline, isso aí a gente tem que reconhecer. Mas quando você pega um paciente triarterial grave, com lesão de DA, CX, lesão em ósteo de DA, e não vai tratar por causa do isquemia, eu acho que está o perigo aí, né? Isso. Então, eu não sei o que você acha em relação a isso, mas eu acho que tem que tomar cuidado. Eu concordo 100%. Eu acho que assim, o isquemia ele não coloca em xeque nem a avaliação anatômica da carga aterosclerótica, ou seja, quanto mais DAC, a gente sabe que é pior o prognóstico, assim como também não colocou em xeque a questão da isquemia. Quanto maior a isquemia, pior o prognóstico também. A grande questão é que esses pacientes são acompanhados de perto e eles podem mudar de grupo de uma hora para outra. Se o paciente começa a degringolar, você vai revascularizar, não tem conversa. Agora, o que trouxe para a prática clínica, o isquemia?
Você não precisa ficar desesperado, como era antigamente. Teve mais 10%, mandava prontos no corpo porque tinha que internar, porque, calma, a doença é crônica. Não é assim. Otimiza o tratamento clínico, vê como é que esse paciente fica, vê qual que é o território que está sendo acometido, tem mais algum fator de risco para poder você apertar o gatilho para revascularizar de cara, ou você pode também colocar ele em tratamento clínico de início. O paciente está confortável, você está confortável, é um paciente que vai aderir às medicações também, porque tem isso também. Você pega um estudo clínico desse aí, todo mundo toma remédio. Na prática da vida real, será que realmente é assim? Às vezes não. Então, assim, é tão fácil assim chegar na meta de colesterol, é tão fácil atingir a meta de pressão, muitas vezes não é na vida real. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa e mostrar para o paciente que o isquímia abriu uma possibilidade, em casos selecionados, de você simplesmente manter de início, não para toda a vida, mas de início, um paciente que tem isquemia moderada de tratamento clínico, né? Acho que é basicamente Perfeito. Isso o recado. E, assim, considerando também aqueles com alta carga isquêmica, né? As moderadas eu acho que já ficaria mais tranquilo. Agora, os de alta carga isquêmica, aí eu já ficaria mais preocupado aí. Zé Augusto. Opa, Lucas, tá me ouvindo, tá, né? Tô ouvindo. Parabéns aí, brilhante apresentação. Acho que esse é um tema que eu acho que o nosso grupo a gente discute bem e cada um tem um certo ponto de vista. Eu sempre uso uma frase do Boff, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então a gente está aqui, quanto mais pontos aparecerem, talvez seja melhor para a gente montar esse quebra-cabeça que ainda está muito incompleto, né, de como manusear a DAC crônica, a síndrome coronariana crônica, né? E eu penso assim, a gente também precisa se aproveitar do momento científico, né, e pensar que o sistema de saúde também está doente, né? Não é só o nosso paciente que está doente. E talvez eu acho que os dados, eu não sei, eu queria ouvir você, né? Eles apontam para uma segurança muito boa de começar a tratar o nosso doente com a estratégia clínica. Porque quando você coloca que 25% vai fazer um crossover, veja, a gente eventualmente está poupando 75% da população com DAC crônica, pelo menos durante um determinado tempo, Sim, de ser submetido. E eu queria ouvir você, porque, assim, mecanismo de morte, na verdade, a gente precisa entender o que é um exame que aponta para um risco e o que é um exame que aponta para o doente que vai se beneficiar da intervenção. Acho que são duas coisas distintas. Apontar para o risco, a gente tem inúmeras variáveis laboratoriais, clínicas, de imagem, anatômicas, etc., que apontam para o risco. Mas o X da questão é qual é a intervenção que vai aumentar a expectativa de vida do meu paciente, qual é a intervenção que vai melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem, sobretudo, a angina de peito quase que refratária. Se a gente for, assim, na prática clínica, é uma angina de peito de difícil controle. Quando a gente vai para uma estratégia de aumentar a expectativa de vida, esse seu primeiro caso, eu talvez tivesse uma condição diferente, eu não ficaria tranquilo em não saber se o paciente tem tronco, eu não ficaria tranquilo, eu como clínico, para mim não é isquemia ali, porque mecanismo de morte, na verdade, pelo menos a maioria dos autores consideram que o mecanismo fundamental que leva o indivíduo para a morte não necessariamente é a isquemia, sim uma ruptura de placa. A isquemia está sempre como uma proxy de uma anatomia difusa, está sempre uma proxy de uma anatomia mais extensa. É claro que ela é importante, mas a gente não anda perdendo doente fazendo teste ergométrico e a gente está no laboratório vendo o indivíduo tendo isquemia. Agora, o evento catastrófico, né, como se chama, aquela tempestade perfeita, é a ruptura de placa. É só para dar um dado de crossover que sempre me chamou a atenção, o CORAD começou com a estratégia clínica, o grupo clínico, 32% mais ou menos dos indivíduos foram para crossover. Mas o grupo que fez intervenção, claro que era numa época que a angioplastia não estava bem azeitada ainda, 20% dos pacientes que foram para angioplastia precisaram de uma nova angioplastia no decorrer do estudo. Então, eu penso que, assim, o momento atual, se a gente pensar o sistema de saúde, voltando ao como eu comecei, que é um momento de um sistema de saúde que precisa ser mais eficiente, e aí é que eu trago um pouco dessa discussão, ele precisa ser mais eficiente. Eu faria uma pergunta para você.
eu penso que dá para a gente economizar muito em exame de imagem atualmente, mas muito. Eu acho que as diretrizes vão precisar se aperfeiçoar um pouco nisso, porque eu acho que não dá para ir só na utopia de somando métodos, cada vez mais métodos refinados, etc., sem que eu tenha uma prova, aí eu vou para ensaio clínico, não estudo observacional, sem que eu tenha uma prova mais cabal de que a intervenção nesse subgrupo de pacientes, ela realmente muda o outcome. Então, eu penso que o meu ponto de vista, ele está mais assim, hoje a gente não tem essa prova cabal, em poucas situações, de que começar uma revascularização realmente vai mudar o outcome do doente. São poucas, muito poucas. Eu seria mais advogado do sistema de saúde, porque eu não posso justificar que o paciente, enquanto eu não tenho essa prova cabal, eu precise fazer tanto pelo paciente na DAC crônica, ou pelo menos começar com uma investigação muito completa demais, propondo uma intervenção que eu ainda não tenho uma segurança se vai mudar o outcome. Mas parabéns pela sua brilhante exposição, sua aula, a sua abordagem. Você tentou abordar o tema de uma maneira bastante completa de prognóstico, diagnóstico, e fazendo a crítica necessária ao estudo de isquemia, aos outros estudos, a maneira que ela está sendo interpretada, o estudo está sendo interpretado na atualidade. Parabéns. Perfeito, obrigado. Eu concordo com você, não vou discordar, não. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que, inclusive, eu trabalho no SUS também, e a gente tem muita dificuldade com o exame, inclusive, de imagem lá, né? Assim, muitas vezes, a gente fica entre a cruz e a espada, ou é nada ou é CAT, né? Quer dizer, então, a gente segura muito no tratamento clínico mesmo, e a gente vê também na prática que isso pode ser feito em muitos casos, não é nada absurdo você começar o tratamento clínico para esses pacientes e ir avaliando. Agora, claro que, assim, num cenário ideal, a gente não pode também barganhar em relação ao diagnóstico, né? Quer dizer, é claro que é muito mais confortável para mim, enquanto clínico, ter no paciente selecionado, não estou falando do geral, né? Todo paciente consultório que chega no consultório que eu vou pedir exame para todo mundo, não é isso. Mas para casos selecionados, o paciente que chega com a queixa de precordialgia, que não seja uma precordialgia muito atípica, digamos assim, que de cara você já descarte, eu acho que tem que fazer diagnóstico também. Né? Dar o diagnóstico, dar ao paciente, eu não vou sair medicando o paciente sem saber o que ele tem. Então, eu preciso de uma estratégia. Agora, eu concordo quanto à estratégia racional. Inclusive, a própria Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear tem isso. Eles colocam muito isso. Patient first. O paciente primeiro. Então, não é ficar atirando para todo lado, pedindo exame para todo mundo. Isso de jeito nenhum. Tanto que, por exemplo, tem essa história, por exemplo, do score de cálcio também. A gente às vezes esquece do score de cálcio. O score de cálcio é um estratificador muito bom para paciente ambulatorial, pouca radiação, um exame barato de fazer, tranquilo, e que você tem uma estratificação muito boa desse tipo de doente também. Né? Então, você pode racionalizar isso. Agora, com relação, por exemplo, àquele paciente lá, isso foi um caso mais para mostrar que é possível começar com tratamento clínico, exatamente isso, sem precisar muita invasão, muita coisa, né? Mas é evidente que a gente vai também avançar no diagnóstico desses pacientes. Inclusive, por exemplo, tem trabalhos, por exemplo, com PET-CT mostrando com fluoreto se a placa aterosclerótica, se ela capta na placa aterosclerótica, é sinal de que aquela placa tem muita chance de romper, por exemplo. Então, quem sabe se isso não é o futuro também da avaliação, né? Então, vamos ver. A gente não sabe ainda para onde é que isso vai. Eu concordo que a gente não tem um dado muito robusto para poder revascularizar de cara o paciente, isso é fato. Mas, por outro lado, eu tenho que dar diagnóstico também, e eu não posso deixar o doente na mão, digamos assim, né? O doente que tem mais isquemia, ele, de fato, evolui pior. Isso eu não tenho muita dúvida em relação a tudo que a gente já estudou de literatura. E ainda mais os pacientes que a gente está vendo agora. A gente está vendo muito paciente com doença que não tem doença epicárdica, que tem doença de microcirculação, vai para o pronto-socorro várias vezes e não é dado diagnóstico, e aquele paciente termina acontecendo infarto com ele. A minóclise, quantos casos de minóclise vocês não veem no dia a dia, gente? Né? Então, assim, o que fazer com esses pacientes? A gente vai precisar também evoluir nesse sentido, né? Então, eu acho que a doença coronariana assim, um desafio absurdo, diário, assim, e não dá para você ter receita de bolo. Esse aqui é o grande recado, talvez, é isso, é não ter receita de bolo. Você precisa realmente avaliar cada caso, parece um clichê, mas é a mais pura verdade, né? A gente precisa tentar racionalizar, porque senão o sistema quebra também, como você falou, né? Beleza. Lucas, tem Marcos aqui, acho que foi na sequência que levantou a mão. Alô, Marcos?
Levantou sem querer, mano. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Lucas, prazer falar com você. Primeiro, queria agradecer a brilhante escolha do tema pela comissão, o doutor Zé Augusto, o doutor Souza. Excelente apresentação. Eu sou médico nuclear, sou cardiologista. Inclusive, minha formação eu fiz lá com o doutor Cláudio, lá no Hospital Procardíaco, lá do Rio de Janeiro. Acho até que a gente teve até antes de você entrar lá no Hospital das Clínicas, você chegou até a ligar para mim, para perguntar como é que era a residência no Hospital Procardíaco. Eu até acho que fui lá para conhecer o serviço. Exato, você falou com o pessoal lá. Mas, assim, eu queria parabenizar você pela brilhante aula e só queria tecer alguns comentários em relação à cintilografia, principalmente na questão dos artefatos, né, que realmente diminui essa questão da acurácia, né, e que a reserva de fluxo coronário, né, que agora você pode conseguir quantificar com o SPECT, né, não precisa mais o PET para você fazer isso. Então, isso vai melhorar muito a acurácia do exame, né? Então, principalmente nos homens, né, a parede inferior, e nas mulheres, a parede anterior, né, a parede anterior por causa do artefato produzido pela atenuação mamária, e os homens por causa da atenuação dos tecidos infradiafragmáticos, né? Então, sempre foi um problema para o nosso método, né? E com essa nova quantificação com o SPECT, você consegue contornar um pouco disso, né, e consegue melhorar a acurácia do exame. E também a questão da isquemia, chamada isquemia balanceada, né, quando o paciente era triarterial ou tinha lesão de tronco e às vezes a cintilografia ela vinha negativa, então com a reserva de fluxo coronariano isso vai possibilitar ser revisto, né. E em relação também à questão da capacidade do exercício físico, né? Eu acho que talvez seja o nosso maior diferencial em relação a outros métodos, né? Porque a gente consegue, né, que o paciente faça o exercício, né? Então, isso representa um diferencial. E também, eu acho, em relação a outros métodos, eu acho que nenhum método é melhor do que o outro. Eu acho que os métodos, eles se somam, entendeu? Hoje nós estamos na era da multimodalidade, é difícil, apenas, às vezes, em alguns casos, né, devido à complexidade, que você consiga determinar, né, até o tratamento, a estratégia, apenas com um tipo de exame. Então, por exemplo, na anjo-TC, quando você faz anjo-TC e você tem lesões moderadas de 60%, como você mostrou no seu caso, né, então você vai precisar da cintilografia para poder avaliar realmente se aquela lesão ela é importante ou não, se ela está trazendo uma repercussão grande ou não. E também a questão, por exemplo, da própria isquemia balanceada. Às vezes você precisa da anjo-TC para poder afastar as lesões de tronco. Então, assim, existe muita briga, né, entre os dois métodos, quem faz os dois métodos, mas eu vejo como métodos complementares importantes, entendeu? E eu acho também que, concordo com o Zé Augusto, a questão da sobrecarga ao sistema de saúde. Eu acho que nós precisamos voltar a ser médicos, né? A examinar o paciente, a escutar o que o paciente está dizendo para a gente, né? As queixas do paciente, né? Do que simplesmente sair pedindo exame complementar, né? Então, às vezes falta exame, né? O exame físico, né? Exatamente, que é seria o mais importante, porque todos os outros são complementares, né? Então, eu sou totalmente favorável com o que o Zé Augusto falou. Eu acho que existe uma tendência hoje a gente acabar pedindo exame demais, né? Muito porque também, se a gente não pede para o nosso paciente, ele vai para um outro médico, e o outro médico enche de exame, né? Não, aquele médico que pediu um monte de exame é o que presta, entendeu? É difícil, mas eu acho que a gente tem que mudar essa cultura mesmo. E parabéns mais uma vez pela brilhante aula, e agradeço aí a Zé Augusto, ao doutor Souza, por ter trazido aí esse tema aí na aula magna. Muito obrigado aí, boa noite a vocês. Obrigado, Marcos. Eu concordo com o que você falou, acho que é isso mesmo, assim, em relação aos exames, a gente precisa ter essa noção, né, como já foi
comentado anteriormente. Em relação à cintilografia, assim, algumas coisas, né? Claro, todo exame tem seu calcanhar de Aquiles também, isso não é qualquer aula que você assistir falando especificamente de um exame, né, da maneira como se lida o exame, como se faz o exame, e que o apresentador não fale nada dos pontos de problemas do exame, pode ir atrás que ele não está dando aula, ele está fazendo propaganda do método, né? E não é esse o intuito, acho que tem sim problema, como todo exame tem. Então, do mesmo jeito que a angiotomo tem, a ressonância tem os problemas específicos deles eventualmente, alguns exames, a cintilha também tem. Claro que a questão da atenuação, a gente tem algumas maneiras de rever isso, né? Quer dizer, você bota a parede para contrair, você compara com o ecocardiograma que o paciente eventualmente tem. Tem a história clínica também, que é muito importante. A gente não pode deixar de ver isso. A história clínica do doente é muito importante. Então, um paciente que nunca teve história de infarto, por exemplo, por que ele vai ter na parede inferior? E eu sei que ele é homem, ele está em posição supina, por que eu vou acreditar que aquilo é um infarto? Quer dizer, ele está no estresse, no repouso, e a parede bate bem. Aquilo é óbvio que é atenuação. Então, tem maneiras de você corroborar com isso. Tem outros fatores da cintilografia também que permitem diagnóstico de multiarterial. Tem até um slide que eu não quis colocar por falta de tempo também. Mas quando você acrescenta a avaliação perfusional, a questão da dilatação isquêmica transitória, captação em ventrículo direito, queda de fração de injeção no pós-estresse, tudo isso, a acurácia para dar lesão de tronco também aumenta bastante e de maneira satisfatória. Agora, claro, quando você tem na mão uma quantificação de reserva de fluxo coronariano, aí acabou o problema, porque, por exemplo, tem trabalho com PET-CT, Marcos, que fala o seguinte, eles colocaram uma curva comparando entre pacientes que são, a porcentagem de pacientes que são multiarteriais versus a reserva de fluxo. E o que eles observaram? Que os pacientes que têm reserva de fluxo normal, é muito raro ter um paciente multiarterial. A imensa maioria dos multiarteriais sempre vai ter algum problema de reserva de fluxo. Isso estou falando do PET-CT. Para a cintilografia, já é possível fazer a reserva de fluxo nas máquinas mais modernas. Tem, inclusive, uma máquina que é interessante e até melhora essa atenuação que você falou, que é o G-SPECT, que é uma máquina que o paciente faz exame sentado, para vocês terem ideia. Ele não faz exame deitado, é confortável, tranquilo, ele bota a mão aqui em cima da máquina e a máquina encostada no peito dele aqui, ele é sentado. E o que essa máquina faz? Só o efeito da gravidade, ele já tira a alça intestinal, já dá um alento ali em relação à atenuação, já melhora essa parte. E a outra coisa é que ela consegue quantificar o fluxo de reserva de fluxo coronariano. A gente não tem uma literatura tão grande ainda para cintilografia, para SPECT, em relação à quantificação de fluxo, mas é uma literatura que é crescente, tá? Então, para a gente, que é um país, digamos assim, em desenvolvimento, subdesenvolvido, que a gente não tem tanto recurso assim, não tem tanto PET-CT disponível ainda, especialmente o radiofármaco, que vai ter o radiofármaco para PET-CT, para cardiologia também aqui no Brasil. Até o pessoal da ECLAS está trazendo novidades em relação a isso nos próximos anos. Mas enquanto a gente não tem isso, não tem disponível, a gente pode sim lançar a mão da cintilografia se tiver o arsenal para isso, se tiver a máquina para isso, o software para isso, a gente consegue fazer. Tem trabalhos mostrando uma correlação muito boa entre a quantificação da reserva de fluxo pelo SPECT e pelo PET-CT, tá? Uma acurácia muito grande, uma área sobre a curva muito, muito impressionante, e não é à toa que isso está sendo cada vez mais difundido. Aqui no Brasil, por exemplo, já tem vários centros fazendo. Aqui em Brasília tem um, no Rio tem 2 centros que estão fazendo reserva de fluxo pela cintilografia, Porto Alegre está começando, Recife também vai começar agora, acho que Minas Gerais também já começou. Então, a coisa está começando a se difundir. E é um dado que vai ser muito importante para a gente em diversos cenários. Assim, a robustez desse dado em relação ao prognóstico é um negócio impressionante. É realmente, se você lê os trabalhos, você fica impressionado como pode, em várias análises multivariadas, um aspecto tão importante quanto esse. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso sim, cada vez mais utilizar essa informação para conseguir ajudar os nossos pacientes em casos também selecionados. Eu não vou usar isso para todo mundo, para todo caso. Tem, por exemplo, o Dr. Ronaldo Leão no Rio, ele faz inclusive, esse trabalho, tem um trabalho sobre isso, ele conseguiu fazer a quantificação de reserva de fluxo na cintilografia, com SPECT, fazer a fase de repouso e de estresse, o tempo total de exame dele foi em torno de 40 minutos, 40 a 50 minutos. Então, você veja o quanto que a gente tem para avançar em relação a isso. Então, eu tenho, digamos assim, uma boa expectativa, eu tenho uma esperança grande de que no futuro próximo a gente esteja realmente melhorando, inclusive, a abordagem em relação a esses pacientes. Eu não tenho dúvida que a gente está caminhando para isso. Eu acho que Rafael levantou aqui, não sei se ele está aí ainda. Rafael, colega nosso da Climed, faz cintilografia também. Pronto. Vamos lá, boa tarde. Estão me ouvindo? Ouvindo bem. Pronto. Ouvindo. Lucas, tudo bem? Boa tarde, parabéns aí pela apresentação, excelente.
Gostei muito quando você também questionou um pouco sobre o viés do estudo do isquêmico, por causa do grau de isquemia dos pacientes estudados, né? Uma isquemia em torno de 10%, um pouco limítrofe aí para a indicação de Revasc ou tratamento conservador. Então, justamente por conta desse dado de você quantificar isquemia, eu queria saber se você utiliza nos seus laudos pessoais, porque eu tenho tido uma dificuldade aqui, mas um cenário de tentar iniciar aqui, Ana Caju, colocar a quantificação nos laudos, e percebi que alguns colegas ficavam ainda sem ter aquela noção do que era aquilo. Eles interpretavam o SSS, né, que é a diferença dos scores pós-estresse com os scores pós-repouso, e a gente, que é o SSS, a gente dava isso aí e acabava que já teve colega que me ligou perguntando se aquilo ali era a área cardíaca, no caso, a área ventricular, e não compreendia que aquilo ali era tecido isquêmico, né? Então, achava que era uma porcentagem total do ventrículo, né? Então, eu senti um pouco de dificuldade para implementar isso aqui. Eu queria saber se você utiliza isso nos seus laudos, se você quantifica, mesmo sabendo que a gente tem esses artefatos que podem atrapalhar, principalmente alça intestinal, quando tem captação, porque tem captação fisiológica do MIB, que geralmente sobrepõe ali a parede inferior. Se você, mesmo com a presença dos artefatos, se você utiliza a quantificação, se você confia no software que você tem disponível aí no seu serviço, ou se você faz uma coisa mais manual. Tá? Olha, uma boa pergunta. Pergunta um pouco mais técnica, né? Para a plateia que é só de cardiologista, talvez fique um pouquinho monótona a resposta, mas eu entendi sua pergunta, sim. Eu acho o seguinte, a gente tem que simplificar para o cardiologista, tá? Eu tenho que dar a informação que ele quer. Então, não adianta eu colocar 1001 números para ele, SSS, SRS, SDS, isso ele dá de ombro, ele não tem tempo para isso, ele não quer saber disso. Então, o que eu faço no meu laudo, eu coloco esse número também, mas no meio do laudo, eu sempre coloco. O que eu faço é colocar na conclusão a porcentagem de isquemia e o quanto que ela é relevante ou não, tá? Então, eu coloco, tem isquemia na parede tal, de moderada extensão e cerca de tantos por cento. Pronto. Isso para ele é palatável. Ele sabe o que ele está lidando. Inclusive para depois comparar se eventualmente no futuro esse paciente vier a precisar de um outro exame, enfim, e você conseguir ter um lado comparativo também. Então eu faço sim, é rotina. Eu acho que é importante a gente dar essa informação. Em relação ao artefato, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de cautela, porque assim, não é todo exame que tem artefato, né? Se você pegar na rotina, é uma minoria que vai ter artefato e você consegue realmente lidar bem com isso. A minha avaliação sempre é manual também, eu vejo, claro, a avaliação sempre quantitativa do software, mas eu costumo levar muito mais em conta o que eu estou vendo do que o software está me dando, até porque o software, ele às vezes erra no plano da válvula, etc., então ele não consegue contornar direito o miocárdio em algumas situações, então tem situações, sim, que você vai precisar lançar a mão da sua expertise manual mesmo ali. Em relação ao artefato também, tem várias maneiras de você lidar com o artefato, né? Você pode pronar o paciente, você pode dar um água com gás, às vezes tem uma alça intestinal, você dá uma água com gás, o estômago rechaça aquela alça e você consegue fazer um exame tranquilo. Então tem várias maneiras de você tentar minimizar a questão de artefato, isso aí não é problema não. Agora, isquemia, eu só vou dar isquemia se eu tiver segurança que não tem artefato. Se eu tiver artefato, eu vou tentar lutar para que não tenha, esse é o ponto. Eu não vou sair dando isquemia. E outra, também é importante o seguinte, se você acha que uma isquemia, entre aspas, uma pseudo-isquemia, que é de artefato, aquele paciente, por exemplo, que você não conseguiu tirar direito o artefato, e você vê que tem uma coisinha ali, mas que nitidamente é por causa da alça, você não vai sair dando isquemia de 3%, 2%. Eu acho que isso só confunde, tá? Só confunde. Então, eu tendo a dar um paciente desse como normal. Olha, tá tranquilo, fica tranquilo, não vai mudar a conduta de jeito nenhum. É artefato, dá para saber isso, né? Agora, nos casos que é uma isquemia mais importante, aí, claro, não pode ter artefato em um exame desse. É impossível ter artefato, você precisa laudar com segurança. Então, a grande diferença é essa, é você conseguir laudar, sabe, entendendo que aquele laudo está confiável, né? Então, eu acho que a grande diferença é essa, tá? Mas, assim, eu costumo colocar no laudo, sim, porcentagem de isquemia, que é aqui, todo mundo que trabalha no hospital, por exemplo, já tem o costume, inclusive, quando não se coloca por qualquer motivo, por qualquer razão, o pessoal liga reclamando, que, papai, cadê a quantificação, quanto foi que deu e tal, então, isso é muito interessante.
Eu peguei um caso, por exemplo, hoje, não estou falando agora há pouco, um caso internado de uma paciente que veio por uma dor torácica, já era revascularizada, já tinha angioplastia prévia, e que tinha uma isquemia de 10%, e aí eu liguei para o colega para explicar para ele, olha, é outra coisa também que eu faço às vezes, quando eu tenho um resultado muito alterado, ou que tem uma coisa que a gente precise raciocinar junto com ele, essa paciente tinha uma lesão no cateterismo recente de 50% só na DA, tá? E nitidamente no território da DA estava dando isquemia, uma isquemia em torno de 9, 10% ali. É aquela isquemia meio borderline, né? Você fica meio, pequena, moderada, como é que é? Então, nesses casos, o que eu fiz com ele? Eu, primeiro, liguei para ele, fiz um vídeo e falei, olha, cara, é o seguinte, eu vi isso no teu exame, a isquemia está assim, assado, ela não tem fatores incrementais, ou seja, não teve queda de fração, não teve nada, mas ela tem isquemia, tá? Independente da lesão coronariana, pode até ser que se você passar um FFR, e eu falei, discuti isso com ele numa boa, eu falei, olha, essa paciente, inclusive, se você passar um FFR, é possível até que ela venha normal, não tem problema não. Mas eu estou te afirmando que ela tem isquemia na parede anterior, tá? De em torno de 9, 10%. Se ela fizer, por exemplo, um FFR, se ela fizesse, né, um FFR e viesse alterado, essa isquemia estava justificada. Agora, se ela viesse normal, que não era de se estranhar, ele pode vir normal. O que é um FFR normal com isquemia que você tem certeza que é isquemia na parede anterior? Provavelmente é microcirculação. E ela tem condição para ter doença de microcirculação? Óbvio que tem. Ela tem lesão, já foi revascularizada, ela tem tudo para ter também angina por doença de microcirculação. Então, quando você pega um caso desse que está mais alterado, que você tem mais informações a dar, além de você tentar ser o mais claro e objetivo possível, o que eu recomendo é tenta entrar em contato com quem pediu, para explicar, para dar a tua visão. É a mesma coisa do radiologista, mesma coisa. Você está no pronto-socorro, você está numa situação em que pediu uma tomografia de tórax, vem lá, sei lá, alterações no parênquima pulmonar que podem, de acordo com o caso clínico, sugerir pneumonia. Você está no plantão de, putz, e agora, o que eu faço? E você liga para o cara, é outro nível de discussão. Você liga para o radiologista, ele fala, não, cara, eu vi isso, vi aquilo, eu acho que pode ser, mas, olha, por outro lado tem isso, tem aquilo. Então, você tem condições para poder formar uma decisão clínica mais acertada. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Beleza, obrigadão. Opa, Lucas, perfeito as suas colocações. Essas dificuldades eu acho que são inerentes a qualquer método. Não existe método que não passe por essas dificuldades, né? Mas assim, você explicou muito bem, eu acho que ela foi muito boa. Discussão excelente. Pelo adiantado da hora, eu acho que não sei se alguém tem mais alguma coisa para comentar, mas eu acho que foram boas as perguntas, foram bem pertinentes. Então, pelo adiantado, acho que vamos, se alguém quiser falar, pode se manifestar, mas eu acho que pelo adiantado, eu acho que estamos bem esclarecidos aí do assunto. Foi ótima a mesma reunião. E já deixando o convite aí, né, Lucas? A gente vai se encontrar dia 17 de agosto, né? A gente tá lá no Isso, eu até só aproveitar, até esqueci de colocar aqui a propagandinha, não podia fazer isso, não podia deixar de... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rápido para vocês. Rapidinho. Leva ali arrancar os cabelos, né? Estão vendo? Tá doido, vamos jogar lá, ó, tá doido. Aqui, ó. Então, eu vou ter, nas próximas semanas, eu vou ter o Congresso Piauiense de Cardiologia, eu sou de lá, então me chamaram para dar umas aulinhas também lá, vai ser muito legal. Tem o DIC, que eu não posso deixar de falar, porque eu estou ajudando a organizar também, aqui em Brasília, vai ser espetacular. Quem puder vir da imagem, especialmente para quem é clínico também, mas especialmente quem faz imagem, vai ser um congresso sensacional. A gente está trazendo 24 palestrantes internacionais, 15 presencial, então, assim, é a hora de ver as aulas mais, assim, up-to-date mesmo, e de conversar com os palestrantes, de ter um momento ali também de descontração, de confraternização, de rever os amigos, muitos de vocês fizeram residência fora também, então vão reencontrar com os professores e tudo mais, então eu não posso deixar de dar esse recado. E, claro, para quem é da medicina nuclear também, e tiver interesse, os radiologistas também, vai ser em Porto de Galinhas em setembro, a gente também vai participar lá, ajudando a fazer o congresso e dando aula também, de 21 a 23 de setembro. Quem quiser ir para o congresso também, quem quiser ir só para Porto de Galinhas também, eu acho que vale a pena também. Então fica aí o convite, tá bom? Era isso. Perfeito, Lucas. Vamos lá, se encontra lá. Boa noite, então. Obrigado mais uma vez. E assim que tiver o link disponível, a gente passa aí para os colegas e eu passo para você também aí. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade de vocês e estou sempre à disposição, tá? Um abraço, boa noite.